1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, de 1 a 3, diz o seguinte: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, nós louvamos e engrandecemos ao Senhor pela Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, venha com Teu Santo Espírito parar sobre cada vida, Pai, falar a cada coração, assim como o Senhor falou ao meu, ó Pai, na preparação desta mensagem. Derrama assim da Tua graça sobre nós. É o que nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, uma das, vamos dizer assim, doutrinas bíblicas mais elevadas, mais importantes, ela está relacionada com a vinda do Senhor. É a nossa grande esperança, a questão da vinda do Senhor. É interessante quando você vai para a história e você verifica esse assunto ele sendo tratado de uma forma bem diferente. Por exemplo, tem um vídeo de um estudo do reverendo Augusto Nicodemos, muito apropriado, inclusive recomendo com muito empenho aos irmãos verem a respeito de um estudo sobre o adventismo do sétimo dia. E lá ele vai falar, por exemplo, que os primórdios lá do adventismo, ele começa com um pastor que define através das escrituras, ele, segundo ele, pelas escrituras, ele define o dia que Cristo iria voltar. E passou vários anos até esse dia, era um tempo bem longo até o dia que havia marcado, e assim, ele passou nos Estados Unidos falando sobre esse assunto, e aconteceu que quando chegou próximo daquele dia, as pessoas começaram a vender as suas propriedades, as pessoas pediram demissão do emprego, né? As pessoas subiram no telhado e estavam lá olhando para o céu. Volta, Senhor Jesus. E aconteceu que Jesus não voltou. E aconteceu que ele refez ali os cálculos, e aí ele marcou mais um tempo à frente, e aí chegou o grande dia e as pessoas, né, já estavam um pouco frustradas, mas assim, houve um erro de cálculo, né, houve um pequeno erro de cálculo, né, houve justificativas até mesmo a respeito do porquê de ter algo equivocado, e aconteceu que novamente as pessoas foram para o telhado das suas casas, olharam para o céu, e nada de Jesus voltar. Essa tem sido uma das coisas que, principalmente no nosso mundo evangelical, né, nesse evangelicalismo nosso, principalmente em igrejas pentecostais e neopentecostais, você ouve muito as pessoas colocando data para esse retorno de Cristo. E essas coisas parecem que inflamam a igreja. É coisas que, de certa forma, parece que está trazendo um vigor extra para a igreja. O fato de, olha, Jesus vai voltar tal dia. Então, assim, vigiemos, estejamos preparados. Mas aqui, irmãos, nós vamos ver que o texto bíblico sobre essa questão da vinda do Senhor, ela nos traz instruções importantes a respeito disso. Por isso, o tema da mensagem de hoje, né, o retorno triunfal de Cristo Jesus. O retorno triunfal de Cristo Jesus. Aqui nós vemos um pouquinho antes, já foi objeto de duas mensagens, nós vimos o apóstolo Paulo ele falando a respeito da esperança da ressurreição. Né, até mesmo daqueles que dormem, nós explanamos a respeito disso, e depois a respeito do arrebatamento glorioso da igreja, né, esse daí é o final do capítulo de número 4. E parece que Paulo, então, ele volta um pouquinho a respeito, e coloca agora o foco não apenas na esperança, porque antes ele está falando sobre esperança para nós, mas aqui ele já está falando, colocando o foco lá em Cristo, né, já tratando a respeito dele como Rei dos Reis,
aquele que iria voltar. E logo após nós vamos ver isso em mensagem posterior a respeito dessa questão de como nós devemos nos portar, né, diante deste fato, que é a vinda do Senhor Jesus. Mas, irmãos, aqui então, nós vemos na instrução de Paulo, Paulo ele compreendendo que este assunto sobre a vinda do Senhor era algo que a igreja sabia. Era algo que a igreja estava instruída. Olha o que nós vemos, versículo de número 1. Irmãos, relativo aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. E não há necessidade de novas instruções mais profundas, porque a igreja ela está perseverando, né? Paulo, ele inclusive salienta a respeito disso. Ele traz até esperança para a igreja a respeito de uma ressurreição, a respeito de um arrebatamento. Mas a igreja está caminhando de forma sadia. A igreja ali de Tessalônica. E ele, inclusive, ele entende que não há necessidade de aprofundar a respeito deste assunto, porque a igreja bem sabe. E então, uma primeira coisa aqui diante disso. Nós bem sabemos a respeito disso? Nós bem sabemos a respeito do retorno de Cristo? Na verdade, irmãos, o retorno de Cristo, ele, por exemplo, é um dos fundamentos para que uma igreja ela seja considerada uma igreja verdadeira, uma igreja de Cristo, vamos dizer assim, que trata a respeito do Cristo, que é o mediador, a lei, de Cristo, que é aquele que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que voltará. Esse é um dos fundamentos também. Se uma igreja nega a respeito do retorno de Cristo, ela não é uma igreja que é considerada igreja verdadeira, né? Nós consideramos uma seita. Mas existem detalhes a respeito que muitos confundem, e por isso é importante nós vermos a respeito desse dia, né, do retorno de Cristo. E o versículo de número 2, então, ele vai dizer, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Irmãos, quando ele fala com precisão, a ideia que ele está falando aqui é que os irmãos não têm dúvida qualquer a respeito deste assunto. Não há dúvidas a respeito deste assunto, mas do que ele está falando que os irmãos têm precisão? A precisão está relacionada à questão de o dia do Senhor ele vir como o ladrão. Ele faz um paralelo a respeito dessa situação. Afinal, se você soubesse o dia que o ladrão iria vir, o que você faria? Você colocaria até uma tranca a mais. De repente, você até pegaria o cachorro emprestado do vizinho para colocar lá, né? Como diz, lá em casa, por exemplo, nós temos lá um shih tzu que não faz mal para ninguém, né? Talvez eu pegaria emprestado pitbull do vizinho, né, para colocar lá e colocar as coisas acesas e falasse lá até com aquele rapaz que passa de moto apitando, né? Assim, opa, passa mais aí o horário porque vai parecer ladrão aí. E a gente falaria com a polícia. Mas quando, irmãos, ele fala a respeito dessa vinda como o ladrão, a questão que ele está trazendo é de que será um momento inesperado. Inesperado, assim, não no sentido de não estarmos esperando, mas é de não sabermos exatamente o momento. Não sabermos exatamente o momento. Essa instrução, por exemplo, Jesus já havia dada. Nós olhamos lá, por exemplo, para Mateus, capítulo de número 24. Jesus, aqui está alguns dias antes da ceia, né, da Santa Ceia, e Jesus ele está para ser preso, então já está aqui caminhando para o final do ministério de Cristo, ainda é um ministério até público ainda, né? Jesus está lá no templo, como diz o versículo de número 1, mas irmãos, aqui o versículo, o texto, ele vai tratar bem a respeito dessa questão do retorno de Cristo. A partir aqui do versículo 23, nós vamos ver algumas questões que são
importantes, né? Ele vai dizer assim: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Muitos têm se levantado nos nossos dias. Vede que vou-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque agora ele está falando como será. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do homem. E ele usa aqui no versículo de número 28 um ditado popular para a época. Ele diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. É certo, a ideia é certeza que isso acontecerá. Então nós vemos aqui, dentro daquilo que Jesus fala no versículo de número 27, que apesar dele ser inesperado, um momento em que as pessoas estão caminhando de forma natural, ela será também para todos verem. Todos verão. Alguns acham que só os crentes verão. Na verdade, não é só os crentes que verão a questão do retorno de Cristo. Todos, inclusive os ímpios, verão também. A diferença é que aqueles, como nós já vimos lá, né, os crentes serão arrebatados, estarão juntos lá com o Senhor. Já os ímpios, eles sofrerão a questão, né, desse grande e terrível dia do Senhor. Né, nós vemos várias coisas dizendo de pessoas que os ímpios irão tentar se esconder de Cristo. Muitos dirão que para as montanhas se lançarem sobre eles e não conseguirão escapar. Então aqui ele será visto por todos. Visto por todos. Tem hora que nós paramos para pensar e fazemos alguns questionamentos, né? A nossa terra ela é redonda. Como que ele vai aparecer no Japão e vai aparecer aqui ao mesmo tempo? Né? Tem hora que nós perguntamos algumas coisas. Como será de fato que lá no Japão, que é do outro lado do planeta, ele vai aparecer e aqui também nós veremos todo o planeta ao mesmo tempo? Isso eu não sei responder. Eu vejo isso como algo até suprarracional, mas é algo que a Escritura diz que todos verão. Todos os olhos verão o retorno de Cristo. E aqui, continuando até o versículo de número 29, de próprio Mateus 24, ele passa ainda mais algumas instruções a respeito dessa sua vinda. Ele fala: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória, e muita glória. Ele vai vir em sua glória. Ele não virá mais como aquele cordeiro que foi ao matador. Agora ele voltará como o leão da tribo de Judá, como aquele que venceu, com a sua espada na mão. Será um grande e glorioso dia. E ele diz que aqui todos os povos da terra se lamentarão. Quando ele fala se lamentarão aqui, ele não está falando dos crentes. Ele está falando dos ímpios, daqueles que não querem nada com Deus, daqueles que estão distantes de Deus. Eles lamentarão. Agora a igreja de Cristo será arrebatada até ele. Aqueles que morreram em Cristo, como nós vimos, serão ressuscitados. Esse será um dia glorioso para a igreja. E ele será um grande dia de lamento, um dia terrível para aqueles que estão longe de Deus. E aí, diante disso, é também uma pergunta importante para nós. Se Cristo voltasse hoje, eu estaria jubiloso ou eu estaria lamentando? Se eu, de fato, tenho Jesus Cristo como Salvador da minha vida, se eu creio que Ele morreu numa cruz,
se eu creio que Ele é Senhor da minha vida, Ele ressuscitou, e assim como Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei, e estou aguardando agora o seu retorno, será o dia jubiloso, será o dia mais jubiloso da sua vida. Será glorioso esse dia. Agora, se não, será um grande dia de lamento. A Escritura diz, grande e terrível dia do Senhor. Há duas faces na mesma vinda. Na mesma vinda. Uma face gloriosa e uma face terrível. Como você encarará esse dia? Pode ser hoje esse dia. Como você irá encarar esse dia? De forma jubilosa ou de forma a lamentar? É algo que nós precisamos ter convicção no nosso coração. O apóstolo Paulo, ele inclusive vai falar a respeito de confirmarmos a nossa eleição, no sentido de termos essas certezas. Nós não vivermos, vamos dizer, sem esperança, mas aguardando com convicção a respeito deste retorno. E ele fala que ele vai vir entre as nuvens. Ele não virá aqui, aparecerá no nosso meio aqui, na terra, mas entre as nuvens, de forma jubilosa. Inclusive, Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1, ali os anjos falando com os discípulos de Jesus, ele fala, da mesma forma que vistes o Cristo subindo, também verão ele retornando, ou seja, entre as nuvens. E aqui, irmãos, versículo de número 31 diz, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso aqui está falando principalmente, sobre o arrebatamento que ele irá seguir. Mas, irmãos, nós falamos que esse retorno triunfal de Cristo, ele será inesperado. Ele será no momento como ele usa até o ladrão, que está para assaltar ali, como algo que ninguém está esperando. Ele vai dizer a respeito de que todo o olho verá. Mas ele também fala que haverá sinais. E a ideia aqui é para que venhamos a discernir os tempos. Nós que temos olhos espirituais, precisamos discernir o nosso tempo. Olha o que diz a partir do versículo de número 32, do capítulo de número 24 de Mateus. Ele fala, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo, está às portas. Irmãos, quando nós olhamos essas coisas, nós vamos olhar, por exemplo, sobre, eu recomendo com muito empenho que os irmãos até ao saírem daqui, leiam o capítulo de número 24 de Mateus. Nós vamos ver que Jesus ele vai falar sobre várias coisas que vão acontecer antes do seu retorno. Quando nós olhamos para os nossos dias, irmãos, quando ele fala a respeito de guerras, rumores de guerras, ele vai fazer aqui essa analogia. Ele vai fazer a analogia aqui com a figueira. Quando ele conta essa parábola da figueira, ele fala, olha, vocês quando veem que a figueira ela está ali brotando os seus ramos, vocês mesmos já não têm certeza que o verão está chegando? A figueira brotando ali os seus ramos não é um sinal para vocês de que o verão está chegando? Irmãos, o verão está chegando. O grande dia do retorno de Cristo Jesus está chegando. E assim como diz aqui a própria palavra, ela está às portas. Ela está às portas. Há muitos sinais completando durante a história. Muitos sinais. E assim, a outra pergunta que é importante nós fazermos, nós temos enxergado esses sinais? Ou será que nós estamos cegos a estas coisas? Será que quando nós vemos essas coisas acontecendo, nós já ligamos, o Senhor está mostrando que o seu retorno está às portas.
o seu retorno, né? O Senhor nos mostra assim esses sinais. Mas, irmãos, apesar de termos sinais e muitos sinais, como o próprio Cristo aqui ele vai falar, nós vamos ver, por exemplo, algumas questões, como o nosso irmão apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, ele vai salientar a respeito. E é muito apropriada a segunda carta de Pedro, capítulo de número... Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, nós vamos ver aqui no capítulo de número 3, a respeito desta vinda. Como diz aqui o versículo de número 9 e seguintes de 2 de Pedro, capítulo de número 3, ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aí o versículo de número 10, ele vai usar a mesma expressão que Pedro utiliza e que Jesus utiliza também, lá em Mateus. Ele vai dizer: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Irmãos, o que acontece é que Jesus Cristo, ele prometeu há mais ou menos 2000 anos atrás que ele retornaria. E aí talvez nós olhemos para essas coisas e falamos: o Senhor mostrou tantos sinais e o Senhor Jesus ainda não voltou. Irmãos, note que Pedro, ao escrever, ele está escrevendo aqui em torno ali do ano 50, mais ou menos, entre 50 e 54, que é mais ou menos próximo da época do seu martírio. Jesus Cristo tinha morrido há mais ou menos 20 anos. E Pedro já está falando à igreja: vocês estão achando que ele está demorando 20 anos. Talvez nós achamos que ele está demorando. Talvez a gente até pense assim: como já está há 2000 anos, talvez vai demorar ainda mais 2000, 3000, 4000 anos. Irmãos, a perspectiva que a Escritura ela nos dá é sempre de urgência. Sempre de urgência. Se você, de alguma forma, ao ver essas coisas, isso ele tira de alguma forma o sentido de urgência sobre essa questão do retorno, repreenda isso da sua vida. Nós temos que viver como se Cristo ele voltasse hoje. E a questão é: se Cristo ele voltasse hoje, como eu estaria vivendo? Se você se você tivesse Jesus, ele colocasse a agenda dele para você e falar: eu vou voltar tal dia, como que você viveria? Se você falar para você mesmo: eu mudaria tanta coisa na minha vida, significa que você está precisando mudar hoje. Viva como se Cristo ele fosse voltar naquele próprio dia que você está vivendo. Isso, irmãos, traz diligência para nós. E é isso que a Escritura ela requer de nós. É isso que a Escritura ela quer de cada um de nós. Não que nós venhamos a pensar: mas o Senhor ele ainda vai dar tempo de casar, ainda vai dar tempo de ter filho, ainda vai dar tempo de tanta coisa. Viva como que ele fosse voltar hoje. Mas, irmãos, então, a volta do Senhor ela não é demorada. Então, sobre essa questão da vinda do Senhor, ela não é uma vinda demorada. Ela é uma vinda que ocorrerá no dia certo. Até mesmo porque, diante dos propósitos que nós vimos aqui, que Pedro mesmo ele vai falar aqui, para que nenhum perca, para que nenhum se perca. E louvado seja o nome do Senhor por isso, irmãos, porque houve tempo para nós. Louvado seja Deus por isso, houve tempo para nós. E se você está aqui nessa noite ouvindo, a palavra do Senhor significa que há tempo para você. Há tempo para você. O que não vai ocorrer é você encontrar espaço para arrependimento depois da volta dele.
Na hora que você vê Cristo Jesus entre as nuvens, já não haverá mais tempo para arrependimento. O tempo é agora. O tempo de entendermos aquilo que a promessa dele, que não tarda, porque é no tempo dele, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. E como você está nessa situação? Você está aguardando esse retorno ou você simplesmente, ainda vai dar muito tempo, ainda haverá muito tempo? Nós não sabemos, nós não sabemos. Mas uma coisa, irmãos, também que nós vemos até no capítulo de número 24, voltando, lá de Mateus, ele vai dizer, até mesmo sobre essa questão, ele vai falar sobre a certeza, né? No versículo de número 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E ele vai falar também sobre a questão do seu próprio esvaziamento, dizendo que ele não sabe do dia, né? Versículo de número 36. Mas o versículo de número 37, ele vai trazer uma analogia importante. O dia do Senhor será momentos antes da sua volta. Será como um dia normal. Será como um dia normal. Talvez seja um dia de calor, em que nós estaremos lá, alguns estarão reclamando, poxa, por que não está frio? Ou um dia de chuva, por que não para de chover? É um dia comum como hoje foi. O dia do Senhor será o dia como foi hoje, momentos antes da sua volta. E aqui nós vemos, versículo de número 37, ele falando sobre essa analogia com a época de Noé. Ele vai dizer, pois assim como não foi nos dias de Noé, também será a vinda do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Irmãos, nessa analogia com Noé, ele demorou 120 anos construindo a arca. 120 anos ele pregando a respeito daquilo que iria acontecer. Ele pregou 120 anos. Havia oportunidade para todo aquele povo se arrepender e entrar na arca junto com Noé. Havia. Mas a partir do momento em que Noé entra na arca, já não há mais tempo. Já não há mais tempo. A questão é, antes de Cristo voltar, você tem tempo. Você tem tempo. Agora você não sabe. Vai esperar o dilúvio acontecer? Vai esperar Noé entrar na arca? Para que depois você chegue e fale, Senhor, eu estou arrependido. Eu agora quero entregar a minha vida para você. Agora eu quero viver uma vida cristã. Já não há mais tempo. Já não há mais tempo. Louvado seja Deus porque você tem esse tempo. E esse tempo é agora. Esse tempo é hoje. Esse tempo é agora. O momento de nós nos reconciliarmos, porque Cristo ele pode voltar ainda hoje mesmo. E nós vemos, voltando lá para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, ele vai dizer ainda, versículo de número 3, quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. A mulher que está grávida, ela não vai ficar grávida eternamente. A mulher que está grávida no momento correto, ela vai dar à luz. E assim como era hoje, talvez você pense, mas a mulher vai lá e faz uma cesárea, a mulher vai lá e hoje, nos nossos dias, nós até poderíamos falar dessa forma, mas lembremos até mesmo da época, não havia questão de cesáreas. A dor de parto era algo que era certo para a mulher que estava grávida. O dia do parto, ela que estava grávida era certo. Ela não sabia exatamente o dia. Ela suspeitava de que estava chegando próximo ali os seus 9 meses. Né? Mas era certo de que iria chegar. Ela não tinha como escapar. E assim também,
irmãos, sobre a questão desse retorno de Cristo. O retorno triunfal de Cristo. Não há como escapar. Não há como dar jeitinho brasileiro. Não há como sair da fila. Não há como cortar a fila. Não há como dar o jeitinho brasileiro. E assim, irmãos, sobre essa questão do dia do Senhor, o dia do Senhor, ele será um dia inesperado. Ele será um dia também em que nós podemos ter certeza de que ele ocorrerá. Ele também será um dia em que todos os olhos virão. Ele será um dia em que precederá grandes sinais e temos presenciado já estes sinais. Como você está? Você está aguardando esse dia? O apóstolo Paulo, inclusive lá na segunda carta lá aos Tessalonicenses, interessante que havia algo que muito possivelmente quem estava levando essa ideia de que Jesus já havia voltado, né? 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 2, diz o seguinte: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor ainda não chegou. O dia da sua primeira vinda chegou. Ele está falando aqui da segunda. A segunda vinda ainda não chegou. Provavelmente quem estava aqui falando sobre essas questões aqui era Himeneu, que Paulo ele vai falar lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2. Ele vai tratar sobre esse Himeneu e Alexandre. Provavelmente eles que se desviaram e começaram a propagar a respeito de que Jesus já havia voltado. Mas Jesus Cristo ele ainda não voltou. Mas ele está às portas para voltar. E é certeza de que ele vai voltar. Como que você está nessa situação? Como disse, o dia do Senhor será extremamente importante, esse dia do Senhor. Mas tão importante quanto a vinda do Senhor é nós estarmos com Ele. De que adianta o Senhor vir e nós sofrermos com essa vinda? De que adianta o Senhor vir entre as nuvens, todo olho verá, e eu aqui embaixo? De que adianta o Senhor ele está mostrando os sinais e eu de olhos fechados, dormindo? Abra os olhos, abra os seus olhos espirituais. Há urgência nessa convocação. Há urgência. A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, capítulo de número 6, um texto que eu muito gosto, ele vai falar sobre essa questão da urgência. Ele vai falar: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. É hoje. Amanhã você pode estar vendo do outro lado. Esteja vendo a respeito do retorno de Cristo do lado certo. Esteja vendo com esperança. Esteja aguardando com não a ansiedade, nessa ansiedade no aspecto ruim, mas ansiedade no sentido de estar aguardando ardentemente esse retorno. Ele vai voltar. E se ele voltar, você como estará nesse dia? Se prepare para isso. Esteja preparado para isso. E que o Senhor seja glorificado também na vida de cada um de nós neste aspecto.